Salve, pessoal, eu sou o Moura e você já sabe. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Carol Saraiva, nossa responsável pelo marketing, especialista em marketing e franquias, e vai bater um papo aqui, um pro bono pra gente, sobre o marketing no geral no Brasil, em questão de franquias e franqueados. Carol, é um prazer receber você aqui no programa. Oi, Moura, bom dia. Eu que agradeço pelo convite. E é muito bom estar aqui pra gente falar de um assunto que eu amo, né? Na verdade, eu vivo disso, que é marketing, né? Assim, acho que como em qualquer empresa que a gente esteja ou segmento, o marketing é fundamental, né? Marketing e vendas andam juntos, andam lado a lado. E o marketing para uma rede de franquias, né, mais especificamente, ele é fundamental para a comunicação e para que a gente siga um planejamento com todo a rede. Eu queria te fazer uma pergunta para começar, uma pergunta quente. Diga. Marketing não é vendas, marketing é visualização. E eu sinto que tem muita confusão em cima disso quando a gente fala de marketing, porque as pessoas não entendem que marketing é o expor a empresa para os nichos que vão comprar comigo. Então, me explica um pouco disso para a gente desmistificar que uma empresa não vive só de vendas, mas vive também de colocar a cara no mercado. Com certeza, ótima pergunta, Moura. Quem não é visto, não é lembrado. Então, eu gosto dessa frase que é bem clichê. O marketing é você ser visto, é você mostrar um produto ou um serviço para pessoas e para o mercado. Então, uma vez que a gente comunica, que a gente divulga a nossa marca, vendas faz o papel de conversão. Então, se eu coloquei a divulgação do meu produto e eu fiz o cliente chegar até a mim, é papel da equipe de vendas de converter esse cliente para uma venda propriamente dita. Então, marketing e vendas andam lado a lado. Eu gosto de dizer que um não anda sem o outro, mas o marketing está para a gente divulgar e comunicar e vendas está para converter. Legal, perfeito, perfeito. E como é que a gente entende, qual é o papel do marketing hoje no Brasil, principalmente em franquias, né? Sim, em franquias é muito importante, né? A gente sabe que tem toda uma regra, né, em redes de franquias, com atribuições da franqueadora e atribuições do franqueado. Dentre elas, é a uniformização, a padronização de comunicação em redes, né? Então, o marketing numa franqueadora hoje, é importante ele criar canais de divulgação, formas de comunicação, campanhas nacionais, para o franqueado adaptar na sua região e começar a exercer essas campanhas, colocar essas campanhas no ar para atrair clientes, às vezes até por uma negociação com algum determinado fabricante de algum produto. O marketing ele é importante a nível nacional, numa rede de franquias, para estabelecer uma comunicação e uma campanha. Porém, além do marketing nacional, é papel da franqueadora também orientar franqueados com marketing local. Porque cada região tem a sua forma de comunicar, tem canais de comunicação que funcionam melhor. Então, tem regiões que funcionam bom um carro de som, outras um outdoor. E isso vai de região para região. Então, o marketing ele consegue orientar todos o que eles conseguem fazer além do marketing nacional. E aí entra também o papel do franqueado, em saber que ele precisa utilizar o marketing regional, o que mais funciona na cidade dele, na região dele, para conseguir dar mais força às comunicações que ele vem fazendo. Isso aí entra o papel da comunicação, porque como o marketing ele é nacional, você tem sempre a questão da sazonalidade, tem sempre a questão da regionalidade. Então, precisa ter uma comunicação muito forte do franqueado no ponto para o marketing que trabalha o geral para poder orientar como usar o Google Meu Negócio, como utilizar informações, geomarketing e tudo mais para poder fortalecer. E eu acho que tem muito isso de às vezes o franqueado não entender o papel de quão importante comunicar ao marketing o que precisa. Exatamente. Eu acho que essa comunicação é uma via de mão dupla. Então, o marketing ele precisa ter muito uma escuta ativa, né, da equipe interna da franquia, que normalmente tem consultores de franquia, a equipe, né, de time de operações que reporta isso para um time de marketing, enfim, quando não se tem esse contato direto com o franqueado, mas é importante ter essa escuta ativa. Qual que é a necessidade em cada região? Por vezes, as necessidades elas podem se coincidir de uma região para outra. Então, materiais internos de endomarketing, eles servem inclusive para apoiar franqueados que estão distantes, que nesses materiais internos
no formato de um informes, de um news, de uma newsletter interna, proporciona com que todos fiquem sabendo o que cada um vem fazendo na região, ou um destaque de um franqueado em determinado local. Isso ajuda com que outros franqueados impulsionem para fazer ações parecidas, né? Às vezes um não tá fazendo e fala, poxa, isso aqui na minha região funciona. Então eu gosto muito de falar também da parte de dentro, do endomarketing. Quando a gente trabalha o endo e comunica isso de uma forma geral, a gente consegue capilarizar, né? Essa comunicação regionalizada para todo mundo. Uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, e é bom sempre lembrar disso, é que o marketing também muitas vezes entra em acordo com fornecedores sobre o que é bom ou não a gente fazer campanhas, trazer resultado. E às vezes as pessoas acham que as campanhas que são feitas internas para os franqueados não têm a função, não tem o marketing atuando ali. E muito forte, inclusive, porque existe uma preocupação de aquele produto ser o produto que vai dar resultado na compra. O marketing não é só a propaganda do produto, mas também interno entre fornecedor e franqueado. Com certeza. Quando a gente fala de escuta ativa, ele não é só, né, entre franqueador e franquia, né? Precisa, ainda mais quando a gente fala de serviço, né, de indústria, a gente precisa ouvir o fabricante, a indústria, saber o que a gente tem de interessante para aquele período ou aquele momento, ou o diferencial que ele consegue. Então, num segmento, por exemplo, de tintas, é importantíssimo que a gente escute a indústria para saber um período logístico, algum desconto diferenciado, e assim comunicar e fazer uma campanha baseado nisso para toda a rede. Eu sinto muito isso, porque o marketing tem um papel muito ativo na empresa, mas as pessoas acham que marketing é só anúncio de promoção, anúncio de venda, anúncio de negócio. E não, período logístico é o marketing que estabelece junto com fornecedores para informar os franqueados, produtos em promoção que estejam de acordo também. O marketing tem um papel forte nisso para poder os franqueados serem informados. É uma função muito ativa que acaba saindo um pouco de lado na hora que o franqueado não enxerga o quanto trabalho o marketing faz para a empresa. Não, com certeza. Eu acho que é um trabalho a 4, 6 mãos, né? O marketing precisa fazer essa triangulação com fornecedor, indústria e a escuta ativa de franqueados. E aí realmente dar um match e conseguir fazer uma campanha que seja importante de negócio para ambos. Sim, sim. E é um marketing que negocia a parte de brindes também, do fornecedor, de eventos, café da manhã. E é importante a gente valorizar esse trabalho porque ele é uma conquista do setor, não é simplesmente existe ou não existe. O setor de marketing, ele cria promoções que valham a pena e dão resultado. Então tem toda uma análise do que foi. Por exemplo, a gente faz uma campanha. No final tem que ter uma avaliação se aquela campanha foi positiva ou não, se aquilo deu resultado, se vale a pena repetir ou não aquela campanha. Com certeza. E eu acho que a base de tudo, Moura, é relacionamento. A gente precisa construir um bom relacionamento com os nossos fornecedores, com os fabricantes, para a gente conseguir cada vez mais o apoio deles para ações em loja, que beneficiem o franqueado. Então, um café da manhã, uma ação de treinamento, eu acho que isso tudo é a base de um relacionamento. A gente cria um relacionamento saudável, a gente consegue ter essa parceria com o fornecedor, que isso acaba se tornando natural, se torna parte do calendário dele saber, poxa, eu vou ver as datas para eu aplicar um treinamento naquela loja ou naquela região, eu vou ver se eu consigo brindes diferentes para determinada época do ano, para aquele franqueado. Acho que tudo também se constrói à base de um bom relacionamento. É importante isso que você está falando, você já tem uma experiência vasta, você vem de outros ramos também, e como é que você enxerga as mudanças do marketing? Porque a gente vive uma mudança muito forte digital no mundo inteiro. A gente já tem chat, já tem Gemini, já tem todas essas ferramentas que estão cada vez mais rápidas, dando mais informação para a gente. E como é que você enxerga para 2025, finalzinho de 2025, 2026, o que isso vai trazer de positivo para o marketing no geral? Você falou de mudança, né, de comunicação. E veja bem, Moura, isso vem muito de encontro com um livro, inclusive, que eu tô lendo, que se chama Marketing Exponencial, que é do Alan Barros, que eu adoro ele, inclusive. E ele fala muito... Ele fala muito dessa comunicação volátil que a gente vem vivendo. Então, hoje, eu preciso saber o que o cliente quer ouvir. E não muito mais... O que a gente acabou de falar não sai do marketing, sai de uma escuta ativa, de como o cliente
percebe a nossa marca, como que ela é percebida, como ela é vista por ele. Então, a gente precisa se atualizar constantemente, porque o que eu acredito que seja funcional hoje para a empresa que eu atuo, talvez para o meu cliente não seja assertivo. Então, ficar atentos em redes sociais, em comentários mesmo de avaliação do Google, não só seu, mas do seu concorrente. Sim. Saber a dor do seu concorrente, às vezes, é algo que eu faço tão bem dentro da minha empresa que eu preciso dar mais foco naquilo. Se eu faço tão bem, eu posso fazer melhor ainda. Então, ouvir o que os clientes estão falando nas redes sociais, no digital, hoje é importantíssimo para dar como base uma nova campanha e uma comunicação. Eu acho legal isso, porque por que a gente está nesse assunto? Porque, no meu ponto de vista, eu estou na Pintamundi há 5 anos, e eu venho de outros mercados também, muito mais na parte de vendas, e o mercado mudou. Antigamente, 70% do povo que comprava na loja, os clientes, vinham na porta da loja porque queriam tocar no produto. Até a pandemia era isso. Eu quero tocar no produto, eu quero ver, eu não quero comprar lata amassada, eu não quero nada disso. E 30% era muito mais por telefone. Hoje o mercado inverteu. Se você vai numa loja de tinta, 70% do atendimento é o WhatsApp de 7h30 da manhã até as 9h. E o resto é o cara que vem comprar um quartinho, vem comprar uma latinha, vem comprar alguma coisa. O mercado mudou e isso está muito agressivo. E o marketing, que era antigamente faixas, banners na porta da loja, cartazes na rua e tudo mais, panfletagem na rua, hoje é digital. E essa mudança ela é muito forte e ela é muito rápida e a gente está tentando aprender como conviver com ela. Como é que você enxergou essa mudança que acabou batendo na nossa porta muito rápido? Exatamente. Acho que a pandemia ela deu um up nisso aí, deu um salto para que isso funcionasse. E hoje, na verdade, as pessoas, os clientes pós-pandemia, eles querem comodidade. Então, eles não querem mais ter trabalho hoje, não só em qualquer tipo de serviço, como alimentação, um mercado, por exemplo. Quantas pessoas hoje são adeptas em fazer mercado por aplicativo? Então, isso cresceu de forma exponencial, porque hoje as pessoas não querem ter trabalho. Elas querem comodidade. Antes, ele preferia ir numa loja de vestuário para experimentar, para ver como fica. Hoje ele prefere receber a bag na casa dele e se não der certo ele vai e devolve na sacolinha. A mesma coisa com tinta, cara, é a cor que eu escolhi, não tem erro. Então assim, se eu não quero, depois ele vai ter que ir lá na loja ver o que ele quer, ou pedir uma informação de um leque pro WhatsApp, né, pro consultor que tá atendendo ele, pro vendedor, mas é algo muito mais que ele hoje deixa na mão talvez do pintor. Então o pintor faz esse trabalho para ele não quer ter trabalho. Então o cliente hoje, ele se digitalizou, claro que a gente não tá generalizando, porque a presença da loja física hoje é importante e ela não vai acabar, ela é necessária, né? Precisa ter essa experiência do cliente no ponto de venda e ele precisa saber que a gente está lá. Mas os clientes também querem comodidade. Então hoje eu não quero mais ir, mas o meu pintor, se eu quero pintar a casa, ele vai lá para mim. Hoje eu não quero mais experimentar roupa, mas eu vou lá e peço pro motoboy retirar e me entregar. Então hoje as pessoas querem comodidade e a pandemia nos ajudou nessa imersão à digitalização. Não, muito bom, muito bom. Eu sinto muito isso quando a gente vai numa feira de empreendedorismo. A cada ano é uma mudança muito grande. E aí isso vem a importância de assistir as palestras, de você tentar entender qual é o mercado, quem está trazendo o que de novidade. Um exemplo foi daquela franquia de alimentação que a gente viu, de fast food, da mudança de conceito, de transformar um nome em outro nome para se agregar a uma nova geração que está vindo. E isso é muito interessante porque você é dessa nova geração e eu já sou da velha escola. Mas essa troca, ela é porque o pintor, ele que está se tornando profissional agora também, assim como franqueado, eles querem muita informação. Eles querem muito entender qual é o mercado que eles estão trabalhando. Hoje em dia, eu ouço, na minha geração, preço era o mais importante. Hoje não, é entrega, é velocidade, é o que eu preciso ter, material, a preço aí, em alguns casos sim. E a gente recebe na loja vários orçamentos, recebe várias informações. Aonde eu quero chegar com isso? Como é que você dessa nova geração enxerga o futuro do marketing digital, o futuro do marketing nas empresas? O que você acha que vai avançar e como vai avançar?
Experiência do cliente, Moura. Tudo isso que você acabou de falar, ele está integrado à experiência do cliente. Tudo é importante, mas nada vai suprir a experiência que ele vai ter na sua loja ou com o seu produto ou serviço. Tanto aquela rede de fast food que teve que adaptar um nome para um nome de como as pessoas chamavam, que era o nome que as pessoas que se identificavam. E ele fez parecer, porque ele escutou o cliente dele. Não era mais como ele queria ser, mas era como o cliente dele falava. Então ele quis tornar, inclusive, as lojas físicas dele como uma experiência, mudando o visual, deixando mais moderno, mais atrativo, assim como ele, outros começaram a fazer na sequência. Então, tudo isso que a gente falou, ela está baseado em experiência do cliente. Eu acho que esse é o grande trunfo que as empresas têm que ter na mão para observar mais e ouvir e proporcionar para o cliente uma experiência que ele sai e fala, caraca, preciso voltar lá. A experiência é tudo. Eu ainda vejo muito isso no mercado antigo, a pouca importância que as pessoas dão, principalmente empresários, à fachada da loja. Eu acho que a fachada da loja todo fast food é um exemplo disso. Porque primeiro ele tem onde você está, você enxerga que tem um M lá, você tem uma coroa lá, você tem um exemplo na rua para você falar, cara, tá ali. Hoje pets estão muito assim também, com um cachorro bem grande. E eu vejo a loja de tinta ainda um pouco retraída nisso. Porque, por exemplo, no caso da Pintamundi, a gente tem lojas que são exemplos disso e lojas que não são exemplos. Mas eu acho que esse mercado ele tem que ser ainda bem dosado, como você falou, porque experiência é visual. E se esse visual não está conectado, não adianta, porque não avança. Exatamente. Tem que estar conectado e tem que estar interligado a ações e campanhas ao longo do ano, num calendário de varejo. Você tem uma identidade visual, a empresa tem, né, o seu layout de cores, a sua gama de cores para fachada, mas em determinado momento você tem que se diferenciar. Em qual época eu vou me diferenciar? Tá chegando aí, final do ano, a gente sempre pensa antes do Natal em Black Friday. O que eu vou fazer de diferente para me tornar atrativo para quem tá passando na rua? Às vezes não é nem que o cliente entre e compre, mas ele começa a te enxergar e te observar. Cara, que loja é aquela ali que fez aquilo tudo ali diferente? Nossa, que loja é aquela toda preta que eu nunca tinha reparado? Você começa a dar um start na cabeça do cliente e ele começa a te conhecer, quem antes não conhecia. Isso é importante, essa diferenciação e essa experiência. Às vezes você só virar uma chavinha e fazer antes que você passava despercebido, hoje você já entende, puxa, ali que tem aquela loja que fez aquilo naquele dia. Então, eu lembrei muito de você. Eu estive em Campos do Jordão agora a trabalho. E Campos do Jordão já está sendo montado para o Natal. E a gente está final de outubro. E é um Natal, assim, agressivo pra caramba, porque eles faturam muito e são voltados para isso, para o público. Existe o público A, que é o que convive lá, que a cidade estava lotada, apesar de não ser nenhuma época. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito pouco loja de tinta vive de sazonalidade, apesar das pessoas acharem que não, loja de tinta é só tinta, não. Existe sazonalidade de pintura de colégios, existe sazonalidade de pinturas de pets, de hospitais, existe toda uma programação que... E eu não vejo o colégio utilizar... Eu não vejo as lojas de tinta utilizarem efeitos de Black Friday na porta da loja. Eu não vejo eles fazerem um Natal na porta da loja, alguma coisa. Porque, de qualquer maneira, existe vários... A gente tem que ter nichos. E a gente tem que se preocupar com esses nichos dentro da loja. Inclusive o nicho de clientes que estão passando por aí e falam, olha, é verdade. Porque chama atenção, destaca a loja. E eu sinto muito bloqueio das lojas de saírem do conceito de que é uma loja de tinta igual... Até supermercado avança nisso. E não, eles entram muito nesse conceito de é uma loja de tinta e é tipo um colégio, não muda nunca. E a gente tem que mudar a cabeça do franqueado para entender que ele é uma loja de bairro, ele é uma loja de referência, e a referência se torna importante quando você traz o emocional lá para dentro. Você concorda comigo que o emocional tem que estar constando na porta da loja? Com certeza, você tem que ter algo que desperte primeiro a atenção de quem está passando, do cliente, enfim, e que de alguma forma se conecte com ele. Putz, ele sente alguma coisa que talvez o apelo emocional seja o que mais conecte ele naquele momento. Sim. Então é importantíssimo. E só que, eu volto a repetir, o emocional também faz parte da experiência do cliente. Eu tenho um exemplo que eu amo, eu já toquei nele aqui, mas eu queria trazer com você esse exemplo. Todo mundo fala de concorrência. Eu moro do lado de um hipermercado gigante. E em volta dele tem vários mercados pequenos.
E aí a pessoa fala, mas cara, se eu tenho um mercado pequeno, ele não vai falir estando do lado de um supermercado gigante, assim, de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Não, porque o público é diferente. O supermercado pequeno, ele quer praticidade, ele quer o cara que vai parar o carro ali, comprar, pegar, voltar. Ele não quer um que você pare, desça do carro, tem que rodar todo o supermercado dentro. Loja de tinta é a mesma coisa. Se você não enxergar qual é o teu nicho, se você for querer brigar com o supermercado grande ou tentar brigar com a concorrência, você vai perder, porque o nosso trabalho é enxergar, assim, se eu tenho um marketing, eu tenho que entender para qual é o meu público-alvo, eu tenho que entregar aquele marketing. E eu não vejo isso, as pessoas enxergam, cobram no marketing algo que eles têm que entregar, que é a devolução. Carol, o meu público é X. Eu preciso que você desenvolva um trabalho para esse público, senão não funciona. Com certeza, e tudo a gente fala em oportunidade, né? Segmentos menores, como você citou, né? Um mercado de bairro, por exemplo, ele é um mercado de oportunidade, ninguém vai fazer ali compra do mês, mas é necessidade, é pontual. E quantas pessoas hoje num dia a dia tão corrido têm necessidade? O tempo todo não tem necessidade, então ele tem essa rotatividade, né? Essa volatilidade. Na mercado de tintas, a mesma coisa. Você tá ali se posicionado, você não vai concorrer com um home center, que é um outro público, é um outro segmento, assim como o mercado, o hipermercado. 15 vezes mais. É outra coisa, ele não vai ter a experiência de tintas e de cores que uma loja de tintas tem esse know-how. Então, é tudo diferente. A experiência, né, que a loja de tinta, por exemplo, ela pode te dar, talvez no home center você não vai ter, porque é muito mais abrangente. A gente está falando de outros segmentos, de outras partes de ambientes da casa. Ali você está falando da decoração, do bem-estar, de cores, de energia, de alegria, que nem por vezes é necessidade. Mas você chegou lá e você fala... eu quero mudar. Isso não tudo depende da experiência, de como é apresentado, de como o time de vendas está preparado para abordar o cliente também que entra, que isso é importantíssimo. Não adianta você ficar só atrás do balcão, você tem que ter um leque de cores. Cara, é uma loja a gente está falando de loja de tinta. Sim. Então você tem que trabalhar com o sensorial do cliente, você tem que trabalhar com cor, legal, com vibração, você tem que deixar exposto, aberto um leque de tinta, um leque de cores não é para estar fechado, ele está aberto. E é para você mostrar para o cliente a importância disso e fazer ele entender que tinta não é uma parede pintada, é o bem-estar e uma decoração da casa dele. Legal, bom demais, bom demais. Carol, a gente já está chegando ao final agora, mas eu queria muito entender uma coisa sua. O que você acha que numa empresa de marketing, uma empresa que tem um marketing para franquia muito forte, o que você acha que é o ponto principal? Qual é a alma do marketing para que tudo funcione? Para que as pessoas entendam o que elas precisam ter para dar resultado? É comunicação, Moura. Foi o que eu falei anteriormente. Não tem bola de cristal. Então, acho que a gente precisa ouvir o nosso cliente. Eu não estou falando de forma só abrangente, não. Cada região. O que o meu cliente fala de mim? O que ele pensa a meu respeito? E o que ele pensa da loja que está do meu lado? Porque loja a gente sabe de tinta que eu tenho uma aqui, eu dou 3 passos, tenho outra do meu lado. O que ele tem de diferente de mim? Ou o que ele tem que eu tenho melhor e eu posso melhorar ainda mais? Eu acho que é muito entender, né? E o digital, as redes sociais hoje nos permitem isso. Eu olho constantemente, né? A rede de lojas que eu trabalho e vários outros concorrentes. O que eles falam dos outros? Às vezes o que eles falam dos outros é o que eu tenho de melhor. Ou eles falam de um negócio que o outro tem que eu ainda não tô boa. E aí é o que eu pego pesado naquilo, nos trabalhos que eu vou atuando. Então, assim, é a gente olhar para o que o cliente está falando da gente e do nosso concorrente. Não tem segredo. Legal, bom demais. Para terminar, me fala um pouco de quem é a Carol. Eu sou Carol Saraiva, sou apaixonada por comunicação e marketing, amo o que eu faço. Então, já estou aí há mais de 13 anos no varejo, então já passei por alguns outros segmentos, mas eu gosto de comunicação, né? Da gente saber essa mudança que a comunicação tem constantemente com a gente. Então, da pandemia para cá, tantas coisas mudaram, tantas coisas se atualizaram e a gente precisa estar sempre um passo à frente. Então, eu amo o que eu faço, amo comunicação e Carol Saraiva é isso. Gosto de falar e gosto de comunicação. Obrigada, Moura. Eu adorei estar aqui com você. Me dá um recado, alguma coisa que você possa falar para os franqueados, para todo mundo que gosta de marketing. Dá uma indicação do que você acha que... Eu estou querendo começar com marketing agora. Como eu começo, Carol?
começa se atualizando, lendo. Quem que você gosta? Se inspire, você tem que ter uma inspiração. Eu tenho as minhas inspirações. Para as pessoas seguirem a Carol? Pode, por favor. Então dá o seu Instagram, por favor. Carol Saraiva Marketing. Obrigado, Carol. Obrigado a você. Obrigada a você, Moura. Um prazer estar aqui. Obrigada.